Então, como a gente estava vendo agora há pouco, um dos aspectos dessas inovações foi a introdução, né, de novos instrumentos financeiros, e isso estava diretamente relacionado, né, com a securitização, que é, né, como a gente viu, um processo de ampliação, digamos assim, do financiamento por meio do mercado de capitais, ou seja, uma ampliação dos próprios mercados de capitais que estavam, por sua vez, vinculados, né, à desregulamentação dos mercados financeiros internacionais, do fim de Bretton Woods, etc. Mas tem um outro aspecto, né, que é, vamos dizer, a emergência de novos atores financeiros nesse processo, né? Não só existe uma transformação dos próprios atores já existentes, principalmente dos bancos, né? Existe uma mudança do comportamento das empresas, né? Buscando financiamento para suas atividades no mercado de capitais, mas existe a emergência de novos atores institucionais, né? Ou de chamados investidores institucionais nesses mercados financeiros. Isso tem a ver não só, né, com a desregulamentação financeira que a gente estava falando, e com a securitização, mas também com um ambiente mais geral, né, que essas coisas estão envolvidas, de, é, é, das políticas neoliberais, né, a desregulamentação e a saída do Estado de vários mercados, o Estado propriamente criando novos mercados para exploração pelos agentes financeiros, como, em especial, no mercado de previdência, né? Então, principalmente a partir da década de 80, os governos neoliberais, principalmente, ou inicialmente, na Inglaterra com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, eles vão tirando os fundos, né, ou reduzindo as garantias, né, e os incentivos para a previdência social, né, previdência pública e social. Isso vai empurrando os agentes econômicos, as pessoas, para as famílias, para aplicação em fundos de pensão privados, né? Ou mesmo eles vão alterando as regras de funcionamento dos fundos públicos para se transformar em fundos de pensão que vão investir em mercados de capitais. Então, junto a isso também, eles vão modificando, né, vão reduzindo os investimentos, por exemplo, em alguns setores, que vão ampliando a participação dos agentes privados nesses setores, como no setor de saúde, em que você reduz a participação pública e aumenta a participação privada através dos seguros de saúde. Então, os investidores institucionais têm a ver com esse processo também, mais amplo, né, de privatização que decorreu das políticas neoliberais. Então, os novos investidores institucionais são fundos de investimento, fundos de pensão e seguradoras são os principais, que agora são incentivados pelo próprio governo a crescerem, né, ao governo reduzir o seu papel na economia, aumenta a necessidade dos agentes que têm recursos, né, a, a investir nesses fundos, e esses fundos, por sua vez, para ter uma rentabilidade maior, investem nos mercados de capitais. As poupanças simples já não dão uma rentabilidade atrativa para esses tipos de fundos que são altamente especulativos. Então, eles podem ganhar muito dinheiro investindo, aplicando
nos mercados de capitais. Então, eles são os elementos retroalimentadores daqueles eventos que eu estava apresentando, né, anteriormente, de crescimento, né, dos mercados de capitais de securitização. Então, eles são grandes compradores desses novos instrumentos, por exemplo, derivativos. Uhum. Então, é uma cadeia que se alimenta com vários atores novos e atores antigos que participam agora de um mercado mais intrincado, mais não tão fragmentado, mas interrelacionado. Então, os bancos, por sua vez, como estava dizendo, né, coisa da securitização, eles próprios se tornam bancos universais ou bancos múltiplos e também participam do mercado de capitais, coisas que, por exemplo, nos Estados Unidos não se podia fazer anteriormente. Então, bancos antes eram segregados do mercado de capitais, agora atuam fortemente nesses mercados. Então, a imbricação dos balanços dessas instituições é muito grande. E todos estão participando do mercado de capitais. Então, agora vamos colocar em conjunto. Você tem a desregulamentação e liberalização financeira, que permite duas coisas. Uma são os fluxos internacionais, que se ampliam, e a ampliação dos mercados de capitais com a participação de todos os tipos de instituições financeiras nele, inclusive bancos, que em alguns casos não era permitido. Essa desregulamentação também envolve outros setores da economia, cria novos agentes institucionais, como fundos de pensão, seguradores, avolumam os fundos de investimento, que aplicam nesses mercados onde vão ser negociados securities. Entre as securities estão derivativos. E esses derivativos, alguns deles muito importantes, vêm do próprio sistema bancário, que, de um lado, concede crédito como sempre fez, transforma esses créditos em títulos negociáveis que vão ser vendidos nesses mercados de capitais para essas instituições, ou para outros bancos, ou para fundos de pensão, ou para fundos mútuos seguradores. Então, isso fecha uma cadeia, né, um sistema retroalimentador que compõe o que a gente chama de inovações financeiras e transformações da estrutura, né, dos mercados financeiros. Estrutura porque você tem novos atores, você tem novas composições ou estruturação dos agentes dentro desse mercado, né? Então, esses elementos vão ser fundamentais para a gente entender como que essas inovações se complementaram e desenvolveram para levar a economia a recorrentes crises financeiras internacionais e que ainda nos levam a elas. Então, vou mandar para vocês, junto com esse material, dois filmes que eu recomendo fortemente que vocês vejam, para vocês terem uma ideia de como que o papel, né, dessas inovações, especialmente dos derivativos, jogam, e dessas instituições aqui, novas instituições, jogam na explicação dessas crises financeiras. Assim.